Olá pessoal, tudo bem? Quero dar um abraço caloroso à Igreja Betel de Uberlândia. Quero agradecer pelo convite do Reverendo Isaías e gostaria de compartilhar com vocês nesse momento uma porção da Palavra de Deus. O tema que nós vamos meditar nessa noite é a respeito da dor e a normalidade. A dor e a normalidade. A transição da dor para a normalidade. Eu escolhi para meditarmos nesse assunto o livro de Marcos no capítulo 5, versículo 21 e depois do versículo 35. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E inesperadamente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço dos que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e a aplique em nossos corações pela obra do Espírito Santo. Muito bem, o que é a dor? Segundo o dicionário de psicologia de Oxford, a dor é uma sensação severa e extrema de desordem no sistema nervoso. Esta dor pode ser sentida fisicamente quando nós cortamos, quebramos, sofremos uma lesão no nosso físico e o nosso sistema nervoso entra em colapso, em desordem, e nós sentimos estas dores. A dor também está relacionada, segundo o dicionário de Oxford, com causas psicológicas, como perdas, como momentos de impotência, de insegurança social e assim por diante. Dores também se relacionam trazendo-nos alguns sintomas fisiológicos, como, por exemplo, um estado de desordem severo, crítico do sistema nervoso, pode trazer uma febre, estados avançados de ansiedade, estados avançados depressivos, sentimentos muito fortes que podem conduzir uma pessoa, inclusive, a doenças psicossomáticas, uma delas muito comum, a anorexia, por exemplo. Pois bem, as dores, elas fazem parte da nossa conjuntura social também. Uma vez que nós vivemos em busca de uma felicidade,
Vivemos em busca de uma felicidade, vivemos em busca de um sentimento de segurança, de estabilidade, e todas as vezes que nós não atingimos essas expectativas, nós sofremos. Esse sofrimento existencial é em si mesmo um estado de dor, de angústia, que podemos, como cristãos, dizer na alma, mas ele é intrinsecamente psíquico e faz parte do todo, né? Da nossa natureza humana. Quando lemos esse texto, ficamos impressionados de ver como Deus lida com as nossas dores, fazendo uma relação entre a normalidade e o estado da dor em que vivemos. Como que Deus transita entre estes paradoxos livremente? Pois bem, nós chegamos aqui, então vamos explicar. Jairo era um homem principal da sinagoga. Ele era muito amigo do Sinédrio, tinha uma conduta impecável dentro dos costumes judeus, e ele gozou desse privilégio de ser essa pessoa. Ele, então, naturalmente, não poderia fazer parte daquele grupo de pessoas simpatizantes da pregação de Jesus Cristo. Porém, ele estava vivendo um momento de dor. E quando ele soube de Jesus, ele foi procurar Jesus. E ele distintamente diz assim: olha, Jesus, vai lá em casa, porque minha filha está quase morrendo. Põe as tuas mãos sobre ela, ela será salva e ela vai viver. Isto constrangeu Jesus a sair dali, e ele foi. No caminho, ele para atender uma outra mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade. E naquele momento, Jesus Cristo interrompe esta ida, esta missão, para acudir à necessidade daquela mulher. Só depois de realizar aquele milagre naquela vida, Jesus vai à casa de Jairo. E lá chegando, as pessoas pranteando, chorando, algumas chorando de verdade. Eu não sei se havia um teatro ali, porque naquele tempo existiam as pessoas que eram contratadas para chorar e prantear nos velórios. Por ser uma menina de destaque social importante, com muitas amizades, as pessoas então afluíram para lá e pranteavam aquela criança. Eu estou fazendo essa observação porque Jesus Cristo, quando diz: por que vocês estão lamentando? Essa menina não morreu, ela está dormindo. Imediatamente os pranteadores, alguns deles, começaram a rir de Jesus. E Jesus entra na casa e leva somente Pedro, Tiago e João com ele, porque isso é um momento próprio de Jesus, isso é um momento que faz parte da sua vida, não é um teatro. Jesus Cristo está mostrando uma coisa particular, dizendo que isso aqui é privativo de Deus, fazer aquilo ali, porque Ele quer, no tempo que Ele quer, da forma como Ele quer. Ele traz a família então para dentro de casa, pega a mão da menina e não toma conhecimento daquelas pessoas que estavam dizendo: olha, a menina já morreu, estamos rindo ou estamos chorando. E ele toma aquela criança pela mão e diz: Talita cumi, que significa menina, levanta-te. Essa expressão que Jesus Cristo diz àquela menina, Talita, não é porque o nome dela era Talita, porque Talita significa também cordeirinha, menina. Era uma adolescente e era uma cordeirinha do Senhor. Ele soberanamente no controle levanta aquela criança e a manda ficar em pé e viver novamente. E aquela menina se levanta de forma extraordinária e começa a andar pela casa. E com seus 12 anos, uma criança dessa idade, um adolescente, tem a sua vida normal, restabelecida, ela primeiramente vai andar pela casa. E Jesus Cristo chama todo mundo, depois que todos estão admirados, e diz assim: olha, não digam a ninguém.
Aqui Jesus nos mostra que ainda não havia chegado a hora deles contarem isto. Se eu tiver que ser fundamentalista com a Bíblia, eu não poderia nem estar pregando sobre isso hoje à noite. Mas não é este o propósito de Jesus. É dizer o seguinte, olha, vai vir o tempo que vocês poderão contar. Então, Marcos aqui, ele narra 47 anos depois da ascensão de Cristo, ele conta essa história e registra o primeiro evangelho. E hoje nós estamos contando esta história ao mundo todo, dizendo como Deus lida com a nossa dor. Então, Jesus Cristo soberanamente encerra ali os seus milagres. Imediatamente, no capítulo 6, Jesus vai pregar em Nazaré, a cidade que ele cresceu, e ele é rejeitado. Então, há esses estados entre a normalidade e a dor de quem quer que seja. E como que Deus transita nisto livremente. Em primeiro lugar, nós vamos ver que uma grande dor tem um propósito de nos conduzir a Cristo, a Deus. Este homem, aquela mulher que foi curada a caminho da casa de Jairo, eles foram levados a Cristo por uma questão, a dor. Observe como são os nossos testemunhos nas igrejas. Pessoas, olha, eu fiz uma coisa errada e tal, mas isso Deus ali me mostrou, uma pessoa apareceu lá no meu caminho, fulano levou um folheto para mim, estava angustiado, estava triste, perdi. Todas as dores conduzem as ovelhinhas de Jesus até Jesus, para que ele as levante pela mão. Então, a dor, na nossa visão, serve para nos conduzir a Cristo. Segundo lugar, a dor, ela é uma resposta de Deus à nossa vida. Melhor dizendo, a dor, ela traz uma resposta de Deus para nós. No tempo, do modo como Ele quer. O soberano que criou mais de 20.000 galáxias e continua fazendo a sua obra, toca o finito coração do homem no seu tempo. Não somos nós que dizemos a ele quando e como ele vai fazer. Não é Jairo que chegou lá e disse assim, olha, amanhã, 9 horas da manhã, vai lá em casa, põe a mão na minha filha, sobre ela, e ela vai viver, ela vai ser curada. Não. Ele disse assim, Senhor, minha filha está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela. Mas não estabeleceu o modo, não estabeleceu o horário. Jesus Cristo vai livremente transitando entre a dor e a normalidade, da forma como Ele quer. O bom Deus não tem relógio, não tem calendário. Por isso eu sou um pouco avesso a essas pregações que dizem assim, olha, terça-feira, 14h, leva lá fulano que Deus vai fazer isso. Às 16 horas nós vamos estar em tal lugar e Deus vai fazer assado. Deus é livre para agir. Por isso, quando as pessoas disseram a Jairo assim, olha, sua filha já morreu, ele ficou um tanto quanto desconcertado, apavorado, a sua dor talvez aumentou naquele momento. Jesus Cristo diz, não temas, crê somente, porque a hora dele é esta. E quando Jesus entra na casa e encontra as pessoas chorando, ele diz, ela não morreu, ela dorme. Olha, o modo de Deus agir é o modo dele agir. E ele chama os discípulos e manda todo mundo sair e entra só com a família, porque esse é um momento particular da privacidade de Deus. Então a dor, ela tem um sentido, ela traz uma resposta do soberano, ela nos conduz a entender que Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu modo, tem a sua forma de agir, e a dor é uma forma dele agir e tratar conosco. Terceiro e último lugar, terceiro não e último, né? Mas em terceiro lugar, a dor, por maior que seja, nos revela
que Deus está no controle de todas as coisas. Sabe quando nós olhamos para esse negócio de pandemia, todo mundo falando sobre dor, e eu estou falando aqui até de certa forma não querendo falar, porque essa não foi uma marca minha nesses meses e nem será. Mas eu quero dizer para você uma coisa, que a soberania de Deus está nos momentos de tranquilidade, pacíficos e nos momentos de turbulência. Então esse paradoxo entre a dor e a normalidade, esse trânsito que existe aqui, para Deus ele não existe. Ele existe para nós, não para ele. Porque por maior que seja a dor, por maior que seja o contraste dos lados, a sua soberania é a mesma. E quando a gente está nele, nós não estamos nem na normalidade e nem no estado de dor, nós estamos nele. E o interessante aqui é que ele pode então dizer, não temas, crê somente. Não temais, minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, porque você tem medo, porque nós estamos nele. É isto que leva o apóstolo Paulo ao final da sua vida a dizer, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A hora da minha partida é chegada, agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Porque Paulo não estava vivendo nos extremos, Paulo estava vivendo em Jesus, e ele diz assim, tanto faz eu morrer quanto viver, eu sou de Jesus. E o importante nos momentos de dor, saber que o nosso Deus é soberano e nós estamos guardados nele. Em último lugar, Jesus Cristo, quando vê aquela menina andando pela casa, as pessoas atônitas, alegres, os pais correndo, abraçando, Jesus Cristo diz assim, dá de comer para a menina. Não contem nada para ninguém, dá de comer para ela. Ou seja, voltem ao normal, vão viver. Vivam a normalidade de agora. Por isso, nós somos desafiados nesses momentos de dor, passando pelo que passarmos. Se for necessário usar uma máscara, usa. Ficar afastado dos outros, qual é que tem? Ficar em casa, aproveite para poder criar coisas novas, ore mais, leia mais a Bíblia, cante mais, aprenda a fazer coisas novas, mas viva a normalidade de Deus, daquelas pessoas que estão nele, guardadas nele. Então, querido, entre a dor e a normalidade, soberanamente governa o nosso Deus. Ponha isso no seu coração. Você encontrará a paz do Senhor Jesus, que nos permite, como salmista, dizer, volta, ó minha alma, ao teu sossego. Que nos permite, como salmista, afirmar, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. E o que nos torna capazes de afirmar, como o apóstolo Paulo, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero terminar essa palavra fazendo um desafio a você, a viver em Jesus, em todas as propostas entre a dor e a normalidade. Não é o retorno do comércio que nos traz segurança e paz. Não é a abertura dos shoppings que vai nos trazer a normalidade. Não é andar sem máscaras na rua que vai nos fazer viver a normalidade. O que nos torna capazes de andarmos na normalidade é se nós estamos em Jesus. Eu quero agradecer pela sua vida. Feche os seus olhos e ore comigo. Logo depois da oração, eu vou impetrar a bênção apostólica e que você tenha uma boa semana em nome do Senhor Jesus e que saiba lidar com a dor.
assim como Jesus lidou na vida de Jairo, da sua família, especialmente daquela menina. Senhor, meu Deus e Pai Todo-Poderoso, quero te pedir nesse momento que tu abençoes a cada irmão e irmã que ouvem esta palavra nessa manhã. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor governe esses corações e soberanamente as faça compreender que a nossa normalidade está em Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão preciosa. Dá-nos uma semana de bênçãos, dá-nos uma semana de paz e que possamos transmitir o conhecimento de Cristo a outras pessoas como bom perfume de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações, as misericórdias, o poder do Espírito Santo sejam derramados sobre vós, irmãos, irmãs, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção. Amém.